Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Eduardo Guimarães. Eu quero convidar vocês a participar da ministração do Evangelho de Jesus Cristo nessa noite. O Evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo no capítulo 13 de Romanos, no versículo 8 ao versículo 10. O versículo ao qual o apóstolo é responsável pelo ministério dele, segundo a palavra de Deus, nos exorta a nos mantermos em amor primeiramente a Deus, e ao nosso próximo a nós mesmos, considerando que a perfeição de Cristo, segundo o Evangelho, é a manifestação do homem perfeito segundo o dom de Deus, segundo a unção do Espírito Santo que nos dá o mesmo caráter, embora livres, independente, mas com autonomia de escolher o caminho do céu, o caminho do Senhor Deus, que é Jesus Cristo, para que possamos nos prover da verdade do reino, para podermos habitarmos também a Cristo e sermos habitados por Ele, segundo a unção plena do Espírito Santo de Deus, para o poder do cálice do Novo Testamento, onde Jesus Cristo é o Senhor e Deus sobre nossas vidas. No versículo 8 do capítulo 13 de Romanos diz assim: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O que isso quer dizer para nós, nos nossos dias de hoje? Que a palavra de Deus nos investe em um caráter formado em Cristo para que possamos nos prover de uma glória eterna, em que, ao nascer da água do Espírito, conheçamos como filhos do homem, como filho do homem, a nossa natureza, como quem é governo de Cristo na terra, pela família e pela igreja, para depois compreender as coisas que são do céu, que faz com que nós venhamos estar em comunhão com o nosso próximo, de forma semelhante a que desejamos também ter comunhão com Ele como irmãos, guiados pela mesma mão de Deus, segundo o Evangelho de Cristo. Mas isso só acontece quando nós amamos o próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque nós respeitamos ele como irmão, pessoa livre, dependente, autônoma, com capacidades também de ser fraco, mas também de superação. E, acima de tudo, amando a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Jesus Cristo, no capítulo de Mateus 5, versículo 45, ele chega a dizer que ele faz o sol nascer, que Deus faz o sol nascer sobre o mal e o bom, e a chuva cair sobre o ímpio e o injusto, E o justo, na verdade. Então, quer dizer, se Deus faz o sol nascer sobre o mal, e o bom, e a chuva cair sobre o ímpio e o justo, então isso quer dizer que Deus respeita cada um segundo o limite dele na matéria, Mas nós temos, contudo, sabendo dessas coisas, o cristão ele não pode dar lugar para a conquista da carne, para as coisas que nos faz ser presa de Satanás e presa também de pessoas que andam segundo o curso deste mundo, que não têm a vida permanente em si mesmo, mas de alguma forma são usados por Satanás para poder impedir nossa comunhão com Deus, com nós mesmos e com o nosso próximo. Então é isso que ele nos exorta, a não cumprir com a vontade da carne e cumprir a lei da verdade, que é amar o próximo como a nós mesmos, porque essa é a plenitude. Ele fecha no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 3 de Romanos, dizendo: o amor não faz o mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei ou a plenitude da lei é o amor. Ou seja, quando você ama, você se torna pleno, mas é como a ti mesmo, porque não tem como você negar a Cristo, ainda que você tenha que tomar sua cruz e negar a si mesmo. Quando a Bíblia exorta, Cristo te chama a negar a si mesmo, ele está falando de você negar o pecado, as coisas que impedem você de servir a Deus, se prover de um estado de espírito pronto, o qual você deve manter-se vigilante por ele, orando todo o tempo para manter-se conectado com Deus. É nesse contexto que ele fala que você deve negar a si mesmo. Mas quando você está investido de Cristo, revestido de Cristo, não tem como você negar ele. Negar a si mesmo nesse sentido, pelo motivo pelo qual você está pleno do amor de Deus, derramado em seu coração mediante o cálice do sangue do Novo Testamento, onde Cristo se derramou por você. E convida você a estar em comunhão com Ele essa noite e todos os dias da sua vida. E é isso que eu quero que você entenda e verdadeiramente aceite o Senhor como Salvador. Eu sou Eduardo Guimarães, eu sou ministro do Evangelho de Jesus Cristo, na qualidade de discípulo de Jesus, onde eu me coloco como discípulo do verdadeiro pastor da minha alma, que é Deus, que é Jesus Cristo, e pretendo ministrar o teu coração sempre que possível neste canal da Igreja Ortodoxa Pentecostal Batista Universal. Eu sempre vou estar dispondo de alguns vídeos, áudios, textos, até livro. Eu tenho um livro com o nome A Nova Jerusalém, que é um livro que eu já até postei na página da Igreja Ortodoxa Pentecostal Batista Universal, na internet, para que vocês possam também conhecer da palavra de Deus, para que você possa entender qual a base desse ministério, qual Deus tem me dado,
e me deu capacidade também de ter a ideia de fundá-lo na razão de que trazer o conhecimento do Evangelho e fazer próspero o seu caminho na presença do Senhor e trazer isso para a sua vida, a geração concebida pelo Espírito Santo de Deus, pela verdade da palavra, mediante o pacto aliançado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, o pacto no sangue do Novo Testamento. Amém? Onde Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, é fazer a verdadeira obra do reino, pelo que diz no capítulo 6, versículo 29 de João Evangelista, quando as multidão pergunta para Jesus: Senhor, como podemos fazer a obra do reino? Né? Um pouco antes ele tinha afirmado para a multidão que eles procuravam ele não era pelos sinais que tinham operado, reconhecendo que Deus era Senhor na vida de Jesus para salvar a vida deles, mas pelo pão que eles tinham comido e saciado. E no versículo 27 de João 6, Jesus vira para ele e diz assim: trabalhar não pela comida que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará? Porque a este Deus o Pai o selou, que é Jesus Cristo, Deus o santificou, né? Então, assim, num processo em que, sendo as leis dadas ao homem, né, a palavra da lei dada ao homem, ela não pode ser anulada. Por quê? Porque Deus faz firme a palavra dele, faz cumprir. E ela cumpre em Jesus Cristo, um pouco antes, no ministério de João. Né? Por isso que ele chega a dizer, dentro do nascimento de mulher não houve maior que João. Então, porém, a manifestação de Cristo se fez manifesta por quê? Necessária por quê? Porque uma vez que a palavra de Deus esteja configurada e confeccionada para que você hoje tenha acesso ao Pai, ao crer no nome de Jesus, você possa entender que a razão pela qual ele foi enviado é para que você tenha acesso ao reino por meio dele. Cujo Espírito Santo é enviado ao teu coração para ensinar a palavra, para te lançar com Deus, mediante o poder que há no cálice do Senhor, que é o sangue do Novo Testamento, a nova aliança que Deus estabeleceu por você mediante o véu, mediante a carne. Não é isso? Então eu quero convidar você a participar dessa família de Jesus, dessa família que vai morar no céu, que vai habitar o reino, que vai fazer próspera a sua família, a geração dos seus filhos, a ser concebido pela palavra de Deus e pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Amém? E esse poder ele vai trazer realidade do reino, né, para a sua vida, quando você entender que trabalhar pelo reino é crer no nome de Jesus Cristo. Porque quando essa multidão pergunta para ele como podemos fazer as obras do reino, ele responde para a multidão da seguinte forma: as obras do reino é essa, que creai naquele quem Deus enviou. E quem Deus enviou? O próprio Filho, Jesus Cristo. A ponto de, em alguns momentos na palavra de Deus, ele chega a dizer, quando ele ora ao Pai, ele fala assim: Pai, né, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor sabe que eu sempre faço a sua vontade. Ou seja, a gente entende que o Espírito Santo estava ali presente já. Né? Por isso ele é chamado Filho do Altíssimo, quer dizer, Deus manifestado em carne. Ou seja, ele sentiu dor como nós sentimos, sentiu aflições igual nós sentimos, mas para quê? Para provar que a aliança de Deus com você havia de ser eterna, mediante o sangue dele que seria derramado na cruz. Né? Porém, o trabalhar pela palavra dele é que faz com que você tenha comunhão com ele. Mas para isso você tem que reconhecer primeiramente a Deus como único Senhor e a Jesus, seu Filho, a quem ele enviou. Não é isso? Para que você tenha comunhão com o Pai, para que você se invista da mesma glória a qual Deus te deu desde o princípio da criação, porque ele é o que é, o que há de vir sobre a sua vida. Mas esperar o reino do céu e um dos dias do Filho do Homem compete a você, em buscá-lo e possuí-lo, em nome de Jesus. Eu quero estar orando para você, que está me ouvindo, e quero convidar você a levantar suas mãos assim, nesse sentido, porque é dessa forma que eu aprendi que Jesus manda Pedro fazer. Né? Ele fala assim: Pedro, quando você era mais moço, você cingia a ti mesmo e ia para onde querias. Agora você já é velho, já maduro, estenderá sua mão e outro te cingirá, e o Espírito te levará para onde vós não quereis ir. Quem é guiado pelo Espírito pretende fazer a vontade de Deus. Então eu quero convidar você a fazer a vontade de Deus nessa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro em razão dessas almas que estão levantando suas mãos em todo o Brasil, em todo o estado de Minas Gerais e também, ó Deus, até nos confins da terra. E quero declarar que as mãos delas sejam ungidas para o poder que há no sangue do Novo Testamento, para o poder que há no nome de Jesus. Para que, erguendo essas mãos, ela abra caminhos, abre portas onde não tem porta, que ela desfaça obras e fortaleza das trevas em nome de Jesus. Que ela venha remover o mal, que ela venha expulsar demônios, que ela venha batizar com o Espírito Santo e com fogo, que elas venham, Deus, sejam cheias do teu Espírito Santo e trazer a realidade do teu reino para a vida delas e para o lar delas. Deus, eu quero declarar a bênção e a libertação dessa alma e a salvação do Senhor sobre a vida delas, e que elas regozijem no Senhor por ter o nome delas escrito no reino do céu, porque essa é a verdadeira salvação e o verdadeiro elo de comunhão que o Senhor nos deu em Cristo, mediante o véu, mediante as fraquezas da carne, como forma de nos garantir a capacidade de superar e de nós sermos auxiliados pelo Teu Espírito Santo a chegar a varão perfeito, pleno da Tua santidade e justiça. E assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus.